Olá, galera do canal. E aí, galera? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui fazer uma simples videoaula sobre como como você estudar, ok? Existem pessoas que não sabem como estudar e têm dificuldade. Não apenas a questão de o que fazer ou como fazer, mas a questão de organização, ok? Eu vou me basear na maneira como eu tive que aprender no colégio que eu estudei. Estudei no Oratório, certo? Que é um colégio do grupo salesiano. E eles me ensinaram a estudar. Tive uma educação cristã. E lá eles me instruíram para que eu aprenda como estudar, da maneira como fazer. E eu vou ensinar aqui uns passos básicos, pelo menos do que eu lembro, ok? Isso já faz mais de 20 anos, então 20 anos usando o mesmo padrão. Primeira questão, certo? Eu vou ensiná-los também a pesquisar, ok? Como um brinde. Por isso que eu deixei aqui a tela do navegador aberto. Vamos lá. Primeiramente, você precisa ter um ambiente claro, ok? Eu estou aqui no meu quarto, numa ambientação de luz do sol, ok? Ou seja, luz ambiente. Não é a luz da lâmpada acesa, mas se for necessário acender a lâmpada, acenda. Um ambiente de estudo, ok? Primeiro você tem que se preocupar primeiro com isso. É um ambiente de estudo, certo? Preocupação maior com o local que você vai estudar. Qual? Primeiro, a iluminação. O local precisa estar bem iluminado. Em segundo, você precisa se preocupar com com a aeração. Eu acho que esse é o nome correto. Ou seja, se o lugar está com ar em movimento, ou seja, passando o vento ou não, precisa estar arejado, nem ventando muito, nem ventando pouco, ok? Além disso, vocês precisam se preocupar com barulho, ok? Lugares barulhentos que possuam muito barulho, que façam muito barulho, não é bom. Qualquer barulho pode atrapalhar sua concentração, então não. Outra dica é o seguinte: se você está no quarto, sala, você precisa encontrar o lugar mais reservado da casa. Toda casa tem sempre um espaço mais reservado, independentemente de onde esse local esteja, entendeu? Então, eu tô no meu quarto. Meu quarto é o lugar mais reservado para mim, na minha casa. Eu fecho a porta, ok? Ou seja, reduzo uma certa percentagem de ruído. Eu tenho a janela aberta, então o ruído de fundo que vocês estejam ouvindo vem da rua, que a rua que eu moro agora virou quase que uma avenida, porque a movimentação de carro é alta, apesar da pandemia, ok? Com, quer dizer, sem a pandemia, por exemplo, aqui vai outra dica. Opa, aqui vai outra dica com relação a horário, entendeu? Por exemplo, 17 da tarde, 17 horas ou 5 horas, como a gente chama aqui no Brasil, é um horário que não é conveniente para mim aqui fazer videoaula entre 17 e 18, porque quando não há pandemia, por exemplo, há um engarrafamento enorme na porta de minha casa. Existe um semáforo aqui a uns 300 metros mais ou menos, e de lá até aqui engarrafa. Então os carros ficam buzinando, motos, pessoas fazendo barulho. Então
aumento do fluxo de que? De som, barulho, ok? Além disso, você tem que encontrar o horário perfeito. A dica que não haja barulho para você estudar, entendeu? Bom, além disso, bom, iluminação, se é ventilado, precisa ver um lugar que não seja tão. Se está ventando muito, deixe só um pouquinho aberta a janela para poder ventilar normalmente, circular o ar mesmo. Veja que o ar ele entra num ponto, entendeu? Por exemplo, se você tem uma janela, mas a porta está fechada, então ele vai, circula dentro do quarto e sai pelo mesmo local que entrou pela janela, por exemplo, né? E bom, vamos lá. Além disso, entendeu? Vocês precisam entender um negócio. Concentração. Se existe coisas coloridas, se existem, né? No quarto, coisas coloridas que vão tirar sua atenção. Por exemplo, você tem coisas importantes para fazer. O que eu recomendo, faça uma lista de prioridade diária. Você pega uma lista de prioridade diária e faz o que? Põe no papel. Olha, eu tenho essas prioridades hoje para resolver. Por quê? Não consegui, existem algumas delas, por exemplo, que você não resolveu o dia passado ou era para ter resolvido semana passada e você não resolveu. Então, anote no papel problemas pendentes, coisas que não vão tirar sua atenção dentro de sua mente e fora de sua mente. Coisas coloridas no quarto, enfeites, etc. Celular. Desligue celular, desligue tablet. Se você estuda pelo celular, claro, desative o WhatsApp, notificação de WhatsApp, desative notificação de todas as suas redes sociais. Entenda uma coisa, a rede social é útil para você adquirir sua popularidade ou uma maneira de você ter sua popularidade. Todo mundo tem um nível de popularidade, fama, conhecimento. Só que você precisa entender uma coisa. Não adianta, em hipótese alguma, não adianta você deixar ligada a notificação enquanto você está estudando, porque sua mente lá dentro vai estar com um pedaço da consciência dela voltada para a notificação, voltada para eu preciso ver a minha rede social. Enquanto que sua mente, como você organizou e programou, entendeu? Ela vai precisar de algo rotineiro, sistemático. Então, se algo foge dessa rotina, ou seja, uma rede social chega e vai simplesmente é, atrapalhar sua concentração, então não ative. O que eu estou te pedindo, certo? Para melhorar sua concentração, entendeu? Também tem outra coisa, claro, você precisa ser honesto, honesta consigo mesmo, certo? Você com sua pessoa precisa ser honesto, certo? Em dizer o que? Olha, isso aqui me distrai, então você guarda dentro do guarda-roupa, em algum lugar que não chame atenção. Okay? Se você tem problemas para resolver, alguma coisa pendente, como eu digo, ou você resolve a coisa em si, guarda outro tempo do dia para estudar, meia hora depois, obviamente, olha, você tem um problema que é rapidinho, dá para resolver em meia hora, você vai, resolve e aí tá com a cabeça livre para poder estudar. Não adianta você querer só querer tá com uma coisa em mente que não é o estudo, depois tá para estudar e aí vai pegar livro ou qualquer coisa para ler. Não adianta. O que dá dentro de sua mente tem que ser o que está fora, interligado. Estudar. Eu quero aprender o assunto X, eu quero aprender o assunto Y. Não importa qual assunto, pode ser até um vídeo no YouTube como esse, entendeu? Além disso, então, você pode, vamos lá,
Ambiente. Ah, sim, se eu falei de objetos externos, eu vou falar agora da parte interna humana, certo? Nível de consciência. E agora? Bom, vamos lá, como é que eu posso abordar isso? Isso tem relação com psicologia da educação, ok? Eu vou me basear em métodos de Richard Feynman, ok? Que eu estou me baseando agora, mas brevemente vou me basear em métodos noruegueses de ensino, ok? No caso que eu estou falando de ensinar, para você aqui agora, veja que aumentou o volume da chuva, o barulho da chuva. Espero que isso não piore a qualidade do áudio da minha voz. Veja lá, vamos lá. Como é que eu posso explicar aqui para você? Vamos lá. Eu vou botar aqui um pouco a mão para facilitar o eco do áudio. Eu não vou fechar a janela como todo por conta de uma coisa. Eu quero que você sinta a experiência de um barulho no fundo, como ocorre, da mesma maneira que você tem dificuldade para ouvir o que eu estou te dizendo, ok? Também existe a dificuldade de gravar um vídeo, por exemplo, ou eu me ouvir aqui no fone por conta do barulho da chuva, certo? Espero que você consiga ouvir no seu celular. O que é que eu quero aqui para você? Que você tenha experiência nesses minutos aqui. Não que eu mandei a chuva, né? Eu mandei a chuva cair. Então, vamos lá, gente. Dentro da sua mente, eu estou tentando lembrar, estava tentando lembrar esse tempo todo de um livro. Veja, né? Eu estava fazendo uma coisa que é te explicar sobre como estudar, mas eu já estava com a mente em outra coisa, entendeu? E aí veio a chuva e me deixou nervoso, né? Embaralhou tudo. Vamos lá. Primeiramente, com relação à mente, internamente, você precisa saber se disciplinar. Uma das maneiras de você controlar o pensamento é respirar, saber respirar. A nossa respiração, as pessoas respiram geralmente iniciando em encher a altura do estômago, mais ou menos a altura do estômago, lá o fim das costelas, perdão, e o início do abdômen, certo? Quando na verdade não, você tem que ir inspirar puxando o ar da altura do umbigo, que aí você oxigena todas as partes do corpo. Partes não oxigenadas podem causar doenças, certo, gente? Então, muito cuidado. Daí você puxa o ar até a altura da clavícula. Você vai sentir o movimento do tórax, ok? É uma outra dica de estudo. Quer se acalmar da ansiedade? Ou, certo, eu tenho ansiedade. Às vezes coisa foge do controle, eu só sei trabalhar com rotina, certo? Sistematizo o horário, organizo as coisas e só trabalho com rotina. Então, não adianta eu tentar fazer algo atropelado, com pressa, não gosto. Sai muito mal feito. Não sai como eu quero, gosto de sair bem feito. Eu, no meu canal, faço vídeos caseiros, certo? O vídeo mais simples possível. Então, estou com pouco recurso para fazer vídeo. E só pretendo investir mais no canal quando ele atingir 100 mil inscritos. Não pretendo fazer mais pelo canal até então. Mas respeito os inscritos, poucos, 28. Mas eu vou tentar melhorar o canal de pouco em pouco, na medida do possível, para eles, para os 28. Entendeu? Então vamos lá. Continuação. Como estudar? 14 minutos, mais ou menos. Um pouco mais de 14 minutos. Vamos lá. Entendam. Eu vou deixar esse vídeo sem introdução, certo? Geralmente eu coloco uma introduçãozinha no canal, aquela coisa bem rápida. Mas eu não sei se eu vou fazer isso aqui. Acho que eu vou fazer o piloto desse vídeo sem introdução, sem vinheta, sem nada, entendeu? A vinheta eu tenho uma vinhetinha bem simples, só que dessa vez eu não vou colocar, ok? Para que todo o tempo você utilize para aprender. Vamos lá, continuando. Dentro de sua mente, você vê que, como esse tempo todo que eu falei, eu parei,
fiz de propósito. Mudei de assunto diversas vezes para você entender como funciona a mente humana. Todo esse tempo falei da chuva que aumentou o volume. Falei daqui das coisas que eu falei. Massa, legal, até esqueci. Veja como é a mente. Entendeu? Tô falando, claro, com base nas minhas experiências de vida. Como é que eu posso dizer para você? Sua mente tem que estar centrada. Primeiro, por isso que você não precisa de objetos externos para lembrar coisas que vão tirar de você de sua mente. Então, sua mente tem que estar focada em pensar no estudo, no assunto do estudo e voltar-se para ele, ali na prática, de frente para o estudo. Entendeu? Exatamente isso que você tem que fazer. Então, uma das maneiras é utilizar-se da respiração, que foi um dos assuntos que eu falei logo depois da chuva, que atrapalha. Falei da chuva, falei do som, falei da voz. Se você está ouvindo ou não, muito pouco. Entendeu? Primeiramente, você tem que controlar sua mente. Uma das maneiras é a respiração. É a maneira, pelo menos, mais natural que você tem que controlar sua mente. Outra, quando você respirar, centre sua atenção em um objeto. Você vai sentir meio que um arrefecimento, se eu não me engano é seu nome. Amortização mental. Sua mente vai estar como? Ela vai estar relaxada. Quando você está tentando prestar atenção e tem muita coisa ao mesmo tempo tomando sua atenção, imagine que a atenção ela é um objeto que, digamos assim, eu vou fazer um comparativo com a memória RAM do computador. E vou fazer uma analogia porque a memória RAM do computador funciona da mesma coisa. Existe um espaço exato aqui da memória RAM, em que esse espaço exato você vai usando de pouquinho em pouquinho. Você liga o Word, certo? Então, o Excel, o PowerPoint, aí você vai tomando espaçozinhos da memória RAM até tomar a memória RAM toda, o computador fica bem lento e começar a travar, né? Não funcionar normalmente. O que acontece? Veja bem, o computador ele funciona desse jeito, a memória RAM funciona desse jeito, entendeu? Sua mente funciona desse mesmo jeito com relação à atenção. Sua atenção funciona desse mesmo jeito. Se você for pegar várias coisas para dar atenção a todas elas ao mesmo tempo, você só vai conseguir dar um pouco de atenção para cada uma delas, mas não toda a sua atenção, todo o espaço de atenção inteiro para uma coisa só. E esse é o problema. Você está no YouTube. Eu recomendo a você colocar esse vídeo agora, mais uma dica, certo? E para mais dicas, aproveitando, caso você queira aprender dicas extras, tenha dúvidas, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal, certo? Com seu interesse, se for vontade. Ative o sino, dê um like se você gostou desse vídeo e de outros vídeos que você tenha visto, certo? Então, o que acontece? Você vai e estou tentando também me melhorar como apresentador, né, de vídeo aula caseira. Vamos lá. Como é que eu posso dizer? O que você vai fazer? Você vai focar sua atenção no objeto, que é o seu estudo. Por exemplo, você está estudando matemática ou história, entendeu? Sempre uso duas matérias, uma da área de exatas e outra da área de humanas, português e matemática, ou até mesmo biologia, se você está estudando. Coloque a tela cheia, porque enquanto você está vendo o vídeo em tela pequena, claro que você pode estar no celular, e claro, colocando tela cheia até melhor para você observar quem está falando com você, entendeu? Só que é exatamente isso. O que você deve fazer? Olha, o fundo do meu cenário, né? Minha parede branca, uma parede branca que não tem nada atrás. Eu erro às vezes que eu fico um pouco, que eu acordei agora há pouco tempo,
fico um pouco sonolento, certo? Esse é um dos erros que eu cometo quando vou gravar aula, que é, por exemplo, não tá mais em alerta na hora de publicar as aulas. Espero que o áudio esteja bom para ser ouvido, certo? Então, como eu estava dizendo, 20 minutos já, ok? Estou monitorando o tempo também, porque é uma das outras dicas. Quando você for estudar, caso você estude por questões, que é uma dica que eu vou dar aqui, verifique, ok, o tempo que você gasta por questão para responder. Você precisa ter dois parâmetros. Primeiro parâmetro, você precisa verificar o tempo que você gasta para ler e entender o que leu. Não adianta ler, tem que ler e entender o que leu da questão. E depois encontrar a resposta certa com base na questão do cabeçalho. Lá, a introdução, o enunciado da questão. Seja se você for fazer Enem, vestibular, concurso, o que seja. Existem esses três parâmetros. Você precisa padronizar tudo que você está fazendo ali. Na, na própria na própria prática do estudo. Você está treinando seu cérebro quando você está estudando, ok? Então, o que você tem que fazer? Primeiramente, pegue, ok, a questão, grupo de questões, faça. Seja sincero consigo, põe a tela cheia, tudo certinho. Os navegadores geralmente usam F11, certo? Como tecla de atalho para você colocar a tela cheia no seu navegador. Você tira todos os componentes tipo favoritos, etc. Qualquer coisa extra do próprio navegador ele tira e deixa só a página por inteiro. Então, recomendação F11 para você deixar a página por inteiro e estudar. Caso você estude pela internet, né? Por exemplo, o site de concursos que eu tinha aqui feito uma videoaula com ele. Eu vou ver se eu deixo nos cards ou aqui na tela quando terminar sobre esse vídeo para que vocês assistam e aprendam como usar o que concursos, certo? A depender do que vocês forem usar. Esse que concursos é uma mistura de um site para você fazer questões. Lá você encontra espaço de fórum para discutir as questões, defeitos, qualidades, questionamentos, assuntos dela, entendeu? Da página. E, claro, como são elaboradas as questões. Outra maneira de você estudar, certo? Ou você, vamos lá, como é que posso dizer? Vida de estudante, certo? Que eu tive. Quando eu não sei de um assunto, não sei de um assunto, não sei nada, zero de um determinado assunto. Quando eu comecei a estudar, eu fiz o básico. É o que? Um cursinho, daquele curso objetivo, por exemplo, vestibular, um cursinho de vestibular, que tenha todas as matérias que eu preciso. Por exemplo, biologia, digamos que eu não sei nada de biologia, então eu vou assistir primeiro aula de alguém explicando, alguém que entende do tema de biologia. Eu vou ver se eu deixo minha playlist do curso de biologia que eu estou deixando aqui, ok? Depois disso, depois de assistir as videoaulas sobre aquele mesmo tema, por isso que eu dividi aqui por assunto, porque, por exemplo, genética, existe um nível de aprendizagem e dificuldade. Ou de ecologia, que já tem o nível de aprendizagem e dificuldade. A partir disso, ok? Como é que eu posso dizer para você? A partir disso é que você vai o que? Como é que eu posso dizer?
fazer questões, ok? Você vai fazer primeiramente, se você tiver tempo, certo? Tudo é com base no tempo. Estou padronizando aqui que você tenha tempo só para estudar. Se você trabalha, eu vou dizer agora daqui a pouco uma melhoria que você pode fazer com relação ao trabalho. Se você tem tempo para estudar, então conteúdo em peso, em grande quantidade, em massa, denso. Quando ele já estiver em sua mente, de maneira que mal você ouve a palavra, você já complementa a frase do professor, porque você já sabe do assunto. Então, recomendo rever o mesmo vídeo. Você vê uma vez, você assiste uma vez o vídeo, rever o vídeo para assentar o conhecimento na mente. Outra coisa que eu recomendo, professor, não tenho tempo. Mesmo que eu tenha tempo, eu não tenho paciência para ver um vídeo de meia hora. Aqui, seu vídeo agora está com 25 minutos. Uma coisa que eu recomendo é, quando você põe tela cheia, existe uma catraca pequenininha no seu canto direito inferior. Você clica nela, existe velocidade. Você clica em velocidade e você põe 1.5. Dessa maneira, como eu falo, quando você põe 1.5, você reduz em 25%, perdão, o tamanho do vídeo. Se você põe 2, você diminui 50%. E 1.75 fica no meio termo, entre 25% e 50%, acho que 35%, mais ou menos, do tamanho total do vídeo, reduzido. Aí você ouve de forma mais rápida e aprende logo, ou melhor, absorve melhor aquele conhecimento específico que você quer aprender. É outra dica, certo? Estudando o que? Por YouTube, claro, pelo YouTube. Ou de algum videoaula que você esteja vendo em algum cursinho, ok? Vamos lá, eu estava aqui falando como você estudar, usando o que concursos, usando ou um outro, né? Existe Gran Concursos, etc. Existem outras plataformas, essa que eu conheço, que eu domino. Então, quando eu erro uma palavra no vídeo, eu começo a rir, eu faço certo? E aí, desculpe e repita a palavra corretamente. Manter português falado e escrito corretamente é uma outra dica, gente. No mundo de rede social, hoje em dia, as pessoas não estão se preocupando com as regras de gramática. E na hora de fazer, por exemplo, o concurso com redação, o que acontece? Perdem a prova. Entendeu? E isso é muito ruim. E redação cai no Enem. Os temas extras de biologia que eu vou colocar aqui são para você ter uma ideia de como fazer uma boa redação, ter uma boa argumentação, uma boa base de argumentação, entendeu? E a redação, ela é, para mim, certo? Ela é metade do Enem. Ela é metade do Enem. Por quê? Uma vez que você não vai tirar a média da redação, não tira a média. Falei média. Quem zerar ou está abaixo, bem abaixo da média, já era. Qual é a média? Digamos que seja 600 pontos, que seria teoricamente 6, né? De 0 a 10, 6. Ou não sei quanto. Isso vai variar. A média varia de acordo com o desvio padrão, que é um cálculo de estatística. Você pega todas as pessoas que tiraram 10, com tiraram 0, com tiraram as notas intermediárias, vai fazendo a soma de distanciamento, perdão, a diferença de distanciamento entre eles, e aí você vai criando um desvio, ou seja, essa diferença, resultado de diferença entre o máximo e o mínimo, entre o mínimo e os intermediários, cada intermediário, e o máximo e os intermediários, e entre os intermediários em si, os valores de cada nota intermediária, cada nota intermediária. Bom, assim você vai fazer no que? Você vai conseguir ter uma ideia. Geralmente todo o resultado de Enem, ele diz, olha, desvio padrão foi X, tal, Y. Entenda,
O que você deve fazer no mínimo? Digamos que o desvio padrão seja 100 pontos, que seria um ponto de 0 a 10. Então, se a média é 6, vamos dizer aqui teoricamente, então se é de 6 e o desvio padrão é 1, então você tem que tirar no mínimo 7 para você ter uma garantia estatística, digamos assim. Perdão, a maneira bem assim, um pouco bruta essa dica, certo? Claro que se eu parar para calcular e analisar de forma mais profunda, você vai ter uma resposta melhor, certo? Vou dar uma resposta melhor. Olha, meia hora já. Então, o que acontece? Olha lá, você tem que tirar no mínimo 7 na redação, 700 pontos na redação, mais ou menos, entendeu? Para poder garantir estatisticamente que você tenha uma vaga em uma universidade, independentemente de qual seja, qualquer canto do Brasil. Agora, olha a lógica, né, gente? Outra dica, que infelizmente assim é um meio que uma crítica, certo, ao sistema do Enem. Você passa, dá uma pontuação boa, digamos que você tenha tirado 7 ou 6 e tenha garantido até mesmo um pouco abaixo do valor que eu falei, 700 pontos. Tirou 650 e garantiu uma vaga na universidade, mas a universidade é tão longe de você que você não tem condição financeira de se manter por lá. E muitas das vezes você não garante sua vaga por conta disso. Então, gente, o máximo possível, foque nos estudos de maneira que você potencialize sua nota para ficar em universidades bem próximas a você. Entendeu? Infelizmente, para quem mora em cidades que não tem universidade, entendeu? Ou que a universidade é bem longe, geralmente pessoal que mora no interior, ou até mesmo que mora em grandes cidades em regiões, né, mais distantes dos centros urbanos, ou perdão, centros urbanos não, centros da cidade ou da universidade e precisam gastar dinheiro, investir nisso. Por falar em gastar dinheiro e investir, você precisa de trabalho para poder ter. Então, uma outra dica, e agora a dica para quem está trabalhando, é mais objetiva. Para quem tem tempo, quando você obtém todo o conhecimento denso do assunto que você quer focar, faça mapas mentais. Você põe organelas da célula. Célula é o assunto, você põe lá célula colorido. Geralmente mulheres sabem fazer isso melhor. Coloca lá células, depois organelas, os nomes: mitocôndria, respiração, complexo de Golgi, você lembra o nome? Gari, começa com G, porque ele recicla material, ele reaproveita o material celular. Então, você vai criando palavras-chave, a tática de palavras-chave. Por quê? Porque o assunto em si, a explicação do livro, o professor, é densa. A explicação é lógica. Qualquer livro que você leia, qualquer, desculpe, qualquer livro que você leia e exista nesse livro uma explicação, vai ter, narrando uma história, narrando por exemplo, estou lendo o Silmarillion do Senhor dos Anéis, certo? Silmarillion, lá do Senhor dos Anéis. Então lá tem explicação de cada cena, de cada situação, de cada personagem, contextualização, o enredo dele na história. Entenda, é uma explicação. Você tem o nível de escrita, isso é evolutivo do ser humano, de lá da época das cavernas até hoje, que é escrito por imagem, e aí você, quando lê um livro, você logo ativa a sua imaginação. Imaginação é como se fosse um programa do computador, de gráfico. Você vai lá e a imagem começa a ser feita, como se fosse um filme, uma série ou qualquer coisa do tipo. Então, para o assunto é a mesma coisa que você vai estudar. Esse mecanismo também vai te ajudar em sua imaginação. O ideal é você materializá-la. Como? Botando no papel.
a explicação densa que eu tô te falando aqui, a explicação densa do do professor, qualquer professor, eu ou qualquer outro, que esteja lá te explicando o assunto de biologia, por exemplo, vai ter palavras que você vai ver sujeito, verbo, predicado, aquela coisa de português toda organizada assim, apesar do assunto foco é biologia, células, por exemplo. Só que você vai ter que pegar a palavra-chave. Mitocôndria, energia. Mitocôndria, respiração. Cloroplasto, fotossíntese. Cloroplasto, CO2. Isso vai enxugar, vai pegar o esqueleto e a essência do conteúdo que você está lendo. Isso vai reduzir seu tempo. Ah, professor, não tenho tempo para fazer isso. O tempo que você tiver, se você diretamente logo fizer isso, você não sabe nada do conteúdo. Nada. Uma maneira de aprender sem precisar ler o conteúdo por inteiro, o livro por inteiro, é fazendo. Ou você faz fechamento do livro, no caso especificamente para livro, caso você queira ler algum. Isso no caso, assuntos que não sejam didáticos voltados a Enem vestibular, caso pessoal. Mas caso seja para Enem vestibular o curso, você pega e faz mapa mental. Você já olha o conceito disso aqui é esse. As palavras-chave são substantivos, é outra dica. Substantivos. Eu estou lhe ensinando o modo, a maneira. É como se fosse preparar um bolo, entendeu? Você vai preparar um bolo. Então, nesse de você preparar um bolo, deixa eu me ajeitar aqui. Entendeu? O pessoal tá torando lá o bambu que eu pedi pra torar lá do... Espero que o bambu não caia no fio de alta tensão, né? Preparar lá o bambu. Tava cortando o bambu que ia cair no fio de alta tensão. Por isso esse barulho de fundo. Viu, pessoal? Pois bem, você tá cortando, veja, já tirou minha atenção. Você tá estudando, não cortando bambus. Você está estudando, você está ali focado para aprender biologia. O que é que você vai fazer? Você pega as palavras-chave que são substantivos e vai juntando. Mitocôndria, vírgula. Mitocôndria, tracinho. Aí põe respiração, vírgula. Cristas, vírgula. Oxigênio, vírgula. Entendeu? E aí você vai colocando substantivos daquele conceito que você encontrou no livro didático ou que você ouviu do professor ali. Você vai anotando. Na videoaula, você para aquele trecho. Outra dica, você para o trecho, opa, não entendi. Você volta aquele trechinho de alguns segundos, pega o conceito e vai botando no papel. O botar no papel, você fazer materialização daquilo que você abstrativamente colocou na cabeça, ouvindo, vendo, você está replicando aquilo de maneira que aquilo se assente em sua mente. Fique o quê? Fique assentado em sua mente. Dessa maneira, você vai conseguir lembrar daquilo. A memória funciona assim. Você assenta o assunto e revê o assunto. Algumas técnicas modernas dizem que você tem que ler este resuminho de novo no mesmo dia, antes de dormir. Antes de dormir, no caso, para quem é cristão, certo? Assim, para quem não é, tudo bem. Eu gosto de rezar, certo? Antes de dormir, assim que acordo e no horário de meio-dia. Pelo menos 3 vezes ao dia eu rezo. Então, a força espiritual, a ajuda espiritual é importante nesses casos, no caso. Por isso eu lembrei disso exatamente por questão de precisar ler um tema, assunto, ou ler algo antes de dormir. Leia, certo? Pegue o resuminho que você fez. Eu não tenho tempo, por isso mesmo que eu estou dando a dica do resumo. Você, ao invés de precisar ler todo para você ler e reler para gravar aquele texto inteiro, você pega só o conceito, faz palavra-chave no papel e põe numa folha à parte, sua própria apostila que você está criando. É outra dica. Crie sua própria apostila de estudo. Biologia, tá ali, só o assunto biologia. Quando eu estudava para concurso público, para o tema de direito,
eu gastei cerca de R$ 1.500 em livros. Juntei dinheiro, juntei. Minha mãe me ajudou, certo? A família me ajudou. E aí dividimos no cartão e conseguimos adquirir os livros de direito. Eles já vêm com alguns resumos, ou pelo menos de uma forma mais simplificada, ok? Eu geralmente comprei da linha Elsevier, se eu não me engano é editora, 40 minutos praticamente, quase. Então, acho que eu vou passar uma hora aqui falando com vocês. Outra dica. Por mais que esse vídeo seja longo, entendeu? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que? Todas as dicas possíveis. Então, eu comprei os livros, que é o que vai me dar o conhecimento robusto do que eu não sabia, que era de direito para estudar para concurso. Peguei cada um e literalmente peguei as partes e fui fazendo o quê? Esses resumos. Eu tinha tempo, mas mesmo que eu não tivesse tempo, eu faço isso. E agora, essas dicas de pegar o conceito só e fazer mapa mental, só mapa mental. Eu tenho pouco tempo. Saiu edital? Não. Seja vestibular, Enem, o que seja. Se você trabalha, certo? Veja a questão do tempo. Se você trabalha e vai fazer o Enem, você só tem mais ou menos uns, 4, 5 meses. Vamos agora para a última dica. Lembrando que para mais dicas, se inscreva no canal, ative o sino, dê like no vídeo e por favor me ajude a divulgar esse canal nas redes sociais. Certo, gente? Olha lá, como é que acontece? Veja bem, por favor, olha lá. Você não tem tempo. Ou você tem tempo, mas quer otimizar o tempo. E você não sabe nada do assunto. Nada, literalmente nada. O que você vai fazer? Primeiramente, logística de tempo. Reservando você organiza seus horários. Olha, na segunda-feira eu só vou organizar isso aqui. Também vai para o geral para quem tem tempo. Você organiza. Segunda-feira eu vou estudar só português. Terça-feira eu vou estudar só. Estude no máximo 2 matérias por dia. Seja o horário que você quiser, que você puder. Certo? No quiser e puder, para quem ou não trabalha, né? Quem trabalha freelance, etc e tal, que pode organizar os horários. Entenda. Certo? Quem pode, tudo bem. Quem não pode, faz o que eu estou dizendo. Organize os horários para estudar 1 ou 2 matérias. Eu só posso estudar uma. Ótimo, perfeito. Foque em uma. Ao invés de você ir diretamente logo nos conceitos básicos, como eu falei, comprar livros, tudo mais. Você pode comprar se você quiser, para se sentir seguro. Olha, toda vez que eu tiver dúvida, eu vou lá no livro, lá no índice, procuro o tema, procuro o assunto, verifico o nome. E na dúvida que você tiver, na sua pergunta, valorize a sua primeira ideia que vem na mente de dúvida. Pode você considerar o que você quiser. Não pense que qualquer dúvida é besta. Não, gente. Não, gente, por favor. Por favor. Entenda. A dúvida é muito importante. Que ele dá o norte, o guia. Eu não sei de nada, mas eu tenho curiosidade e umas perguntas para fazer, por exemplo, de português. O que é que você faz? Mapa mental. Vá. Então, se você não tem tempo, faça. Sabe o que? Faça questões. É o que eu já tinha dito anteriormente. Só que a diferença é que você faz o contrário. Eu pedi primeiro para você ler sobre o tema e fazer mapa mental, para depois fazer questões. Você não tem tempo, faça o reverso. Vá direto nas questões. Mas professor, eu não tenho a menor ideia do assunto. Por isso mesmo, vá direto para questões. Você não tem a menor ideia do assunto, você não tem tempo para estudar. Você vai direto no campo de batalha, estuda o campo de batalha. Você vai para uma guerra. Você precisa saber qual é o terreno que você vai pisar. Ok? Você precisa saber esse terreno que você vai pisar. Esse terreno que você vai pisar é exatamente a questão na prova, aquele padrão. Você lê a questão, você precisa ler em tempo hábil, entender em tempo hábil, ou seja, ter concentração na questão, a questão da mente, e o que? E responder em tempo hábil.
tudo isso em no máximo 2 minutos e meio. Se você consegue menos tempo, parabéns. Perfeccione e aumente sua capacidade total de resposta. Pois bem, é assim que funciona. É assim que funciona. Para a prova, você vai ler 5 itens, né? Geralmente, múltipla escolha. A, B, C, D, E. Sempre vai ter uma resposta nada a ver. Não importa. Não importa. Você sempre vai ter uma resposta nada a ver. Você sempre vai ter duas que são pegadinhas, que vão aproveitar aquele seu momento de distração para desviar seu foco e dizer, você vai comparativo de assuntos, que os itens vão fazer. Comparativos de assuntos é sempre assim. 5 itens para resolver, você só tem uma resposta, é sempre assim. Uma nada a ver, duas que vão desviar sua atenção, forçar sua atenção para um assunto parecido com aquele que você está respondendo ali, para você confundir e cair na casca de banana. E as outras duas são entre a resposta, é a cruz e a espada agora o final. Já eliminou 3, cruz e espada. Essas últimas duas vão ser para você, sabe o que? Para você, na última situação, quando você já está cansado de ler e reler o enunciado, e já ter passado 2 minutos e meio, de 2 minutos e meio indo para 3 ou 4, você está desesperado de marcar errado. Você tem que tomar cuidado com isso. Estou te avisando para tomar cuidado com isso. Aí eu estou em dúvida entre as duas. E essas duas, de certeza, são uma das duas, entre as duas, uma delas duas, de certeza, aquela é a resposta correta. Agora eu não sei qual é. Verifique, leia pausadamente e tente. Geralmente a resposta, ela é imagine o enunciado, é um texto. E a resposta é outro texto. A resposta, geralmente, ela é encaixável naquele texto do enunciado. É como se fosse um texto único. Só que alguém foi lá, o criador, tirou um pedaço e colocou ali no enunciado. Modificou o português para você não perceber. Geralmente ele modifica tempo de verbo, organização da frase, ele inverte a frase, ele faz modificações do português. Por isso que eu digo que é mais importante de tudo, a matéria mais importante é o português, porque você entende de redação, que é absolutamente importante para o Enem, e você entende do conteúdo que você está lendo. Não adianta você ler biologia, e eu chegar aqui e passar 200 mil horas de conteúdo de biologia, e você não saber interpretar um texto. Por isso que eu disse para você, e vou repetir, interpretação de texto é absolutamente importante. Okay? Vou repetir 1 milhão de vezes a mesma palavra, a mesma maneira, para você entender. Vou ser bem enfático. É exatamente assim que funciona. Qualquer matéria, não é só biologia não, qualquer matéria, domine o português. Dominando o português e redação, você vai longe em aprender as outras matérias. Muitas das vezes, pelo dia a dia que nós temos, infelizmente, que a gente acaba não aprendendo direito português. Olha, 48 minutos. E o que? Não aprendendo direito português e não entendendo bem as outras matérias. E por isso acaba o que acontecendo? Acaba que você erra um item, uma questão, por conta de falta de atenção. Você às vezes até sabe o conteúdo, você tem certeza que sabe o conteúdo. Você não está doido ou doida, mas você errou por falta de atenção. É aquela pegadinha. Você está prestando atenção, começa a lembrar de alguma coisa que nada a ver às vezes, que desvia seu pensamento para a questão, para a resposta certa. Você cai naquelas duas que são pegadinhas exatamente em cada questão, para poder você, quando perder o foco, você perder a atenção e cair nas duas, dizer, achar que é uma das duas, é aquelas duas que uma é correta, e perder o item. Isso já aconteceu comigo. Agora é aquela coisa, diminuir a probabilidade de acontecer.
Eu já cheguei a uma fase de minha vida, outra coisa. Diminua o número de coisas que você faz. Foque. Se você trabalha, foque no trabalho. Se você trabalha, estuda, perfeccione o seu tempo para o que? Essa logística de tempo que eu lhe falei. Vá direto para questões. Ah, eu errei a questão. Eita, marquei e vi e não sabia o assunto e tal. Se você está... se você faça uma assinatura desses sites que tem 1 milhão de questões e você estuda pelo assunto, vai filtrando, filtre bastante. Quanto mais filtro, melhor. Quanto mais foco, melhor. Você vai purificar seu conhecimento. Daí, errei a questão. Saiba por que aquela questão está errada. Compare-a com a resposta correta. E descubra por que a correta é correta, por que ela está errada e todas as outras estão erradas. Se você tem certeza, agora você precisa de honestidade consigo mesmo. Consigo mesma também. Entenda? Se você tem certeza, olha, tem 3 itens dos 5. 3 eu tenho certeza absoluta que são errados. Você sabe por que é errado e como corrigi-lo para ele se tornar certo. São esses dois vertentes, essas duas vertentes. Por quê? Porque existem questões com 5 itens que ele pede o item errado. E aí vem outra pegadinha na hora da prova. Entenda. Você precisa saber por que o item é correto e por que o mesmo item está errado. Se aquele item você viu, olha, esse item aqui está errado. Uma letra X lá, qualquer, está errada. Você tem que saber como corrigi-la. Como ela estaria certa? Como é que nós faríamos estar certa? Então, dessa maneira, é que você consegue corrigir, ok? Desculpe. Você consegue entender e corrigir o item e aprender o conceito. Sabendo por que aquela está correta, você vai precisar pesquisar. Agora vem nossa querida última dica, ok? Gente, a gente já está indo para mais de 50 minutos. Ok, por que Google? Ok, tem Google Images aqui, eu vou trocar para a padrão. Aqui são minhas aqui são minhas pesquisas. Vamos lá. Eu vou digitar aqui para vocês, por exemplo. Vamos lá. Google acadêmico. Google acadêmico. Ou escola, né? Ou escola, né? Como tem aqui. Escola. Google Scholar. Aqui é o seguinte, gente. O que é que você faz? Aqui. Ou, se você sabe um outro idioma, você põe o assunto que você quer estudar por outro idioma. Isso independentemente se você está dentro da faculdade, se você está estudando qualquer outra coisa, você vai, faz o que? Você coloca o nome que você quer. Aí, ok? Qualquer idioma ou português, né? No caso, se você está fazendo provas em português, caso algum professor de faculdade te peça, ok? Para pesquisar, eu recomendo o Google Scholar, mas existe um outro site, deixa eu procurar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. World Wide Web Science, aqui, World Wide Science. Então, deixa eu mostrar aqui, pelo menos, não, aqui é um Science. Peraí. Aqui, World Wide Science é outro site de pesquisa que eu recomendo. Agora está em inglês. Claro que você pode mudar para português, polonês, japonês, coreano, chinês, francês, espanhol, inglês, alemão ou árabe, ok? Então, o que acontece? Você põe os termos técnicos que você quer trabalhar aqui. Já trabalhei com vários. E você obtém o que?
padrões, você escolhe por país, etc. Esse site é muito bom, é uma database científica muito boa para você desenvolver seus textos, certo? Ou qualquer outra coisa que você queira, um trabalho que você queira fazer de faculdade ou até mesmo estudar de uma forma geral, qualquer tema, ok, gente? Vamos lá aqui. Bom, essas duas dicas, vamos ficando por aqui, certo? Muito obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, dê like, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam estudar, certo? Eita, só um detalhe. Bom, obrigado por ter. Desculpe, eu apertei um botão aqui e deu defeito, tive que juntar tudo de novo. Obrigado por tudo, certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo, por sua atenção. Compartilhe com seus amigos, certo? Boa quarentena. Deus abençoe. Tchau, tchau.